Nós começamos uma série de sermões intitulada Renovando a Visão. São pontos, questões que nós precisamos reavivar na nossa alma como igreja, como povo de Deus e como indivíduos. E nós vimos na semana passada como nós precisamos não apenas ver, mas nós precisamos enxergar. Fizemos uma distinção filosófica entre essas duas palavras. Às vezes vemos, mas não enxergamos. Vemos como uma cena comum do cotidiano, mas não percebemos as questões que estão ali na nossa frente e que precisam ser consideradas. E nesse sentido nós vimos que precisamos enxergar pessoas, perceber pessoas, a começar daquelas bem próximas. Por exemplo, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Eles estão ali não apenas para a gente perceber a presença física, mas para serem alcançados pelo nosso interesse, pelo nosso coração, e assim também outras pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Vimos também que é preciso enxergar a obra de Deus na vida das pessoas, o que Deus pode fazer na vida delas. Isso deve encher o nosso coração de esperança, mesmo quando nós estamos lidando com pessoas difíceis, complicadas, com gente com a vida dividida, quebrada, fragilizada. Deus pode fazer a sua obra sobre a vida de pessoas e transformá-las. E nós vimos também que nós precisamos enxergar como Deus faz a sua obra através de pessoas. Essa foi a síntese da palavra da semana passada. E nós saímos daqui com um desafio, inclusive recebemos um cartão de oração, para nós começarmos a enxergar pessoas que Deus deseja alcançar e abençoar através das nossas vidas. Se você não estava aqui na semana passada, eu quero encorajar você a pegar esse cartão e começar a orar. Senhor, me dê 2, 3 nomes, de pessoas que eu posso ser usado pelo Senhor na vida delas. E aqui atrás do cartão tem algumas dicas preciosas. Por exemplo, como você orar por essas pessoas, você oferecer uma amizade sincera, amá-las verdadeiramente e se colocar na posição de um amigo, de uma amiga sinceros diante do Senhor, dialogar ao invés de impor a verdade, deixar que o Espírito Santo convence a pessoa do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo, porque nós não temos o poder de convencimento. E aí nós podemos dialogar e dizer, mas você já pensou nisso ou naquilo? E assim, de uma forma respeitosa, apresentar o Evangelho. Usar o seu testemunho, o que Deus tem feito na sua vida, pode falar muito alto ao coração de alguém. Fale do que Deus fez em você, por você e tem feito através de você. E tenha a disposição de construir uma jornada, gastar tempo. Às vezes, a pessoa que você está investindo, ela tem altos e baixos com você. Não desista logo na primeira situação em que você vê o desinteresse ou a dureza de coração. Disponha a sua vida para caminhar com alguém, para andar com essa pessoa. E com certeza Deus poderá usar você de um modo tremendo na vida de uma, de 2, de 3 pessoas. E o nosso ponto de partida hoje começa justamente com a história de um homem que certa vez, andando com aquele que a Bíblia diz é o último dos profetas, é aquele que fecha o Velho Testamento, João Batista, estando ali com João e alguns outros discípulos de João, ele ouviu do próprio João Batista o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para Jesus e apresentou Jesus como aquele que seria o sacrifício que todo o Velho Testamento havia anunciado, o sacrifício perfeito para a salvação daqueles que crescem nele. Esse indivíduo, com um outro colega, então vai até Jesus e pergunta a Jesus: mestre, onde o senhor está hospedado? E diz o texto lá no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus respondeu assim: venham e vejam. E eles passaram ali uma tarde e provavelmente uma noite com Jesus.
Por que que essa história se conecta tanto com o nosso desafio de orar por pessoas e querer alcançar pessoas? Porque esse personagem que a Bíblia nos diz, cujo nome é André, depois de perceber que Jesus era o Messias prometido, era o Salvador dos homens, diz o texto que André então foi até o seu irmão e anunciou para o seu irmão: olha, achamos o Messias, achamos aquele que é o cumprimento de todo o Velho Testamento. E na verdade eu não quero aqui falar da biografia de André, mas eu quero falar da biografia do irmão de André, que foi essa pessoa alcançada através do seu irmão que apresentou Jesus a ele. E a minha expectativa nessa noite é que nessa breve história da vida desta pessoa tão marcante do Novo Testamento, que a primeira coisa que você perceba é o impacto que acontece quando a gente alcança alguém. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de uma vida que nós apresentamos a Cristo. Como foi o caso desse cara, que impactou tantas pessoas, impacta a nossa vida até hoje, através do testemunho que está nas Escrituras. E uma segunda coisa que eu acho que vai acontecer, enquanto nós olharmos um pouco para a vida desse personagem, é provável que você vai se identificar com ele em algumas coisas. E a minha esperança é que ao se identificar com ele em coisas boas ou ruins, você saia daqui com um desejo no seu coração. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Eu quero caminhar com Jesus. E eu quero que a minha vida esteja de fato crescendo em Jesus, porque eu quero ser instrumento nas mãos dele. Eu espero que Deus faça isso por você. Porque esse camarada, que a gente conhece geralmente como Pedro, talvez seja um dos personagens que mais me desafia. Talvez porque eu me identifique com ele em algumas coisas. E eu espero então que o Senhor desafie você, como Ele tem me desafiado através da vida de Pedro. Então hoje nós não vamos ter um sermão clássico. Nós vamos ter uma palavra que é chamada pelos estudiosos de um sermão biográfico. Vamos olhar um pouco para a história de Pedro e tentar achar nessa história algumas coisas que têm muito a ver com a nossa história hoje e com aquilo que Deus quer fazer conosco. Por isso nós vamos passar por alguns textos. Eu quero pedir então a sua interatividade comigo à medida que nós formos olhando para esses momentos da vida de Pedro. E que você possa então manter a sua atenção naquilo que Deus quer falar com você. Nós vamos começar com João capítulo 1. Os versos 40 a 42, que estão justamente nesse contexto. André havia passado o dia anterior, parte do dia anterior, provavelmente toda aquela noite com Jesus. E ele sai convencido de que Jesus é o Messias. E ele vai atrás do seu irmão, conforme nós vamos ler aqui no verso 40. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Detalhe, Cefas é a mesma palavra que Pedro. Cefas é pedra, rocha em aramaico. Pedro é pedra, rocha em grego, na verdade Petrus em grego. Então nós temos aqui Jesus dizendo: você será chamado pedra, Cefas, que traduzido é Pedro, o modo mais comum que nós o conhecemos. Esse é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. A primeira vez que ele está diante do Mestre. Justamente porque o seu irmão André, tão impactado por Jesus, lhe apresenta o Senhor e diz: achamos o Messias. Aqui nós temos algo muito importante sobre a jornada da vida cristã. Todos nós começamos a nossa caminhada com Deus o dia que nós encontramos a Cristo.
O dia que encontramos Jesus, que o reconhecemos como Senhor e nosso Salvador, a vida até ali acabou. Por isso a Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. O encontro com Jesus é o divisor de águas da nossa história. É o que nos faz novos em detrimento daquilo que se tornou velho. Nós somos agora nova criação, novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. E ali nós começamos uma jornada, uma caminhada que se estende até a eternidade. A vida eterna, irmãos, é algo que a gente precisa entender. Ela começa quando nós nos encontramos com Cristo e o recebemos como Senhor da nossa vida. Ela não começa quando nós iremos morrer. Ela começa agora, já, vida nova, dinâmica em Deus, com a presença do Espírito Santo em nós, com a disposição de Deus de agir em nós e através de nós. E tudo começa com esse encontro. É possível pessoas estarem anos e anos dentro de uma igreja e nunca terem tido um encontro verdadeiro com Jesus. E, na verdade, você tem tido uma jornada religiosa, mas você não tem tido uma jornada de espiritualidade, de vida genuína com Deus. Então, tudo começa quando nós temos um encontro com Jesus. Nesse texto, Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez. Passa-se um tempo. Nós não sabemos dizer exatamente quanto tempo. Bem provável que sejam alguns meses, pelo menos. E aí, de repente, nós vemos um segundo momento que Pedro se encontra com Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 5. Qual que era o cenário agora? Pedro, que era de uma aldeia chamada Betsaida, lugar que basicamente a profissão mais comum era de pescador. Pedro, então, agora adulto, morava em Cafarnaum e pescava ali na beirada daquele lago chamado Lago de Tiberíades. Ele estava pescando num determinado dia, quando afluiu uma multidão. E aquela multidão vinha porque à frente dela estava Jesus. As pessoas estavam ansiosas para ouvir o Senhor. Diz o texto que as pessoas comprimiam Jesus. E aí Jesus então chega até Pedro, André também estava lá, Tiago e João, que provavelmente eram sócios dos dois. E Jesus diz: vocês podem me arrumar esse barco para que eu possa falar à multidão? Jesus sobe ao barco porque as pessoas estavam pressionando ele e ele começa a pregar. Mas acontece uma coisa interessantíssima. Jesus pergunta para aqueles pescadores: vocês têm peixe? E eles dizem: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar, mas não pegamos nada. E Jesus diz então para eles: então vocês vão, levem o barco até mais adiante, lancem a rede à direita. E eles dizem: Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua ordem nós vamos lançar as redes. E eles lançaram, sem expectativa, sem esperança. E ali acontece um milagre extraordinário, que a Bíblia descreve como uma pesca milagrosa. As redes foram tomadas de peixes de tal maneira que, se fosse numa circunstância normal, as redes não suportariam, mas parte do milagre, inclusive, foi o fato de que as redes, não obstante tantos e tantos peixes, elas não se romperam. E naquele momento, Pedro é tomado de um temor, diante do poder, da santidade de quem era Jesus, que ele vira para Jesus e diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu sou muito pior do que o Senhor imagina, e o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor vem de Deus. Então eu não posso estar perto do Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor, eu não sou digno de estar nesse mesmo lugar que o Senhor. Afasta de mim, porque eu não sou puro. Eu não tenho uma vida tão íntegra como eu gostaria de ter. O que Jesus responde para ele?
nesse segundo encontro, quando esse milagre extraordinário acontece. Vamos olhar então qual é a resposta de Jesus? Lucas 5, a partir do verso 8. Vamos então agora para o Evangelho, onde nós temos Jesus respondendo a essa reação de Pedro. Veja o que diz o texto. Na verdade, vou pedir a ajuda de vocês. Vamos lá? Todo mundo lendo, bem forte, bem bonito, hein? Agora, por favor, pessoal. Tem um pessoal que está acompanhando pela internet. Vocês não me passam vergonha não, tá? Não é aquela coisa que vai caindo assim, que a vozinha vai ficando fraquinha lá no final. Vamos ler com vigor até o final, tá? Do verso 8 ao verso 11. Vamos lá, vocês, hein? Quando Simão... Aleluia, aleluia. Naquele primeiro encontro, Pedro descobriu que Jesus era o Messias. Naquele primeiro encontro, Jesus tocou na identidade de Pedro, trocando inclusive o seu nome. Você é Simão, mas a partir de agora você será Cefas. Entre o primeiro encontro e o segundo, e diante desse milagre, nós vemos uma consciência em Pedro de como ele era pecador e Jesus era santo e poderoso, e que de fato ele era o Messias prometido. Mas diante do temor, diante da angústia de estar diante de um Senhor santo e ser tão pecador, o que Pedro ouve é: não tenha medo. E aqui acontece algo ainda mais extraordinário. Jesus diz: a partir de agora, você não será mais um pescador comum, você será pescador de homens. O que Jesus está dando para Pedro? Um chamado. E aqui há algo extraordinário sobre a nossa jornada de espiritualidade, nossa jornada cristã. O objetivo de Deus não é apenas nos salvar, não é apenas perdoar os nossos pecados, e isso em si já é algo tremendo e extraordinário. Não é apenas mudar a nossa identidade. Antes filhos da perdição e agora filhos de Deus. É mais do que isso. Deus deseja que nós conheçamos o nosso chamado. E como Pedro, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus e com Cristo não pode ser uma relação de medo. É muito comum quando nós aceitamos o Evangelho e começamos a caminhar com Jesus, a gente fazer aquele tipo de oração, dizendo para Deus: ô Senhor, hoje eu errei, eu pisei na bola, e eu quero dizer para o Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E há um problema nesse tipo de oração, que é muito comum a imaturidade da fé, a quem está começando a sua caminhada. Esse tipo de oração nunca dá certo, porque a gente acaba errando de novo. E se você não tiver cuidado, se você não crescer na sua fé, se você não entender outros aspectos da sua caminhada com Deus, você pode começar a entrar num quadro espiritual tão sério, que você não tem mais coragem nem desejo de orar, porque parece que tem um Deus muito com raiva de você, porque você vive prometendo, vive prometendo, vive prometendo e nunca consegue cumprir. E você começa a viver uma relação espiritual doentia. É por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos viver uma vida cristã isolada. É por isso que nós precisamos de uma candeia, onde a gente pode compartilhar lutas, problemas, onde a gente vai ouvir de pessoas que estão caminhando há mais tempo, que elas têm problemas como a gente. E a gente começa a perceber que na jornada da vida cristã, o centro não está em nós, ou na nossa capacidade, mas o centro está em Cristo. E apesar da gente ter lutas,
e de haver pecados que nos assediam, e de haver tantas situações que a gente já queria ser tão diferente, não é. Deus tem um chamado para nós. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, e Ele quer que o nosso caráter cresça na presença dEle, para que nós possamos viver esse chamado. Mas se você observar, Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, vocês serão pescadores de homens. E o texto diz então que eles se sujeitam a Cristo, deixando tudo, o seguiram. Então a resposta que a gente precisa dar a Deus é: Senhor, eu vou te seguir. Senhor, apesar dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas tentações, dos meus problemas, eu quero te seguir, eu quero caminhar, eu quero ir para frente, eu não quero ficar parado no tempo, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero realmente desenvolver a minha vida em Ti, eu quero ser mais maduro do que eu sou agora. E aí o que a gente vê acontecendo na vida de Pedro? Ele teve aquele primeiro encontro, depois ele viu o poder de Jesus, ouviu o chamado que a vida dele tinha, deixou todas as coisas para seguir Jesus, e aí você tem tantas e tantas e tantas narrativas de Pedro andando com Jesus pelas aldeias, de Pedro subindo ao monte da transfiguração com Jesus, de Pedro vendo Jesus andando sobre o mar e dizendo: Senhor, eu quero andar, me ajuda a andar. E quando ele tentou andar, o que aconteceu? Ele começa a afundar. E o que nós vemos? Jesus pegando o braço dele e o colocando no barco. Mas Pedro está caminhando, Pedro está crescendo em Jesus, Pedro está conhecendo mais o Mestre, Pedro está desenvolvendo a sua fé, Pedro está amadurecendo. Meus amados irmãos, nós não podemos abrir mão da bênção de chamar pessoas para conhecerem Jesus. Mas nós não podemos apenas levar as pessoas a terem uma experiência de salvação. Nós temos que ajudá-las a seguirem o Mestre. Nós temos que ajudá-las num caminho que não é fácil, nem curto, mas que precisa acontecer na vida de todos nós, que é crescer e crescer e crescer em Jesus. É muito fácil, meus amados irmãos, ser uma igreja que prometa bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Fazer campanhas e mais campanhas dizendo: se você vier aqui tantas e tantas vezes nas próximas tais e tais semanas, você vai conseguir todos os seus sonhos. Não é difícil fazer um ajuntamento de pessoas em nome de Jesus. Esses dias, por exemplo, eu vi um indivíduo prometendo: sigam a nossa igreja. E ele dizia: porque aqui além de Jesus nós temos o arcanjo Miguel. E ainda disse assim: agora com o arcanjo Miguel você não pode falhar. Porque Jesus salva e perdoa, mas o arcanjo Miguel é bravo, então você tem que fazer a promessa e cumprir. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Haviam centenas e centenas de pessoas seguindo isso. Porque o coração humano, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Mas ser uma igreja que tenha à disposição o anseio, a coragem de pegar gente e dizer assim: nós vamos andar seguindo Jesus. E dizer a essas pessoas: isso tem um preço. Preço básico. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E nós vamos andar com você e te ajudar nessa jornada. Não importa o ponto que você está. Ah, meus amados irmãos, esse é o caminho por excelência. Mas não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Isso me lembra, inclusive, que diante de uma multidão que queria pão, só pão e peixe, porque sabiam que Jesus tinha poder de multiplicar pães e peixes.
diante daquela multidão, o que Jesus diz é o seguinte: olha, vocês estão querendo pão e peixe, mas vocês não sabem, eu sou o pão da vida, eu sou o maná que desceu do céu, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não será salvo. E diz o texto que aquela multidão enorme negou Jesus e todos foram embora. Mas permaneceu ali aquele grupo de 12, que eram os discípulos. E quando Jesus virou para eles e falou assim: vocês também não vão? É justamente Pedro que levanta, que caminhava com Jesus, que estava vivendo com Jesus, que estava crescendo em Jesus. É Pedro que diz: Senhor, para onde vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós não temos para onde ir, a não ser para o Senhor. Não há ninguém mais com quem nós queiramos andar, que nós queremos servir, a quem nós queremos entregar a nossa vida, a não ser o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: toda aquela multidão pereceu. Provavelmente muitos deles gritavam naquele terrível dia: crucificam, crucificam. Mas foi aquele grupo de homens, com exceção do filho da perdição que foi levantado para ser o traidor, aqueles 11 foram os homens que impactaram o mundo. E se nós estamos hoje aqui, como discípulos do Senhor, seguindo o Senhor, é porque Jesus investiu na vida daqueles homens e os transformou na caminhada e na jornada do discipulado. Nós vemos aqui Pedro crescendo, quando ele abandona as redes e começa a caminhar com Jesus, ao ponto de fazer uma declaração belíssima. Em Mateus 16, do verso 15 ao verso 17, vamos ler esse texto. Ele já havia andado com Jesus por um bom tempo, por um longo tempo, e aqui Jesus sai para um retiro com seus discípulos, e Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E ele estende depois essa pergunta aos próprios discípulos. Verso 15. Vamos lá? Vocês podem me ajudar? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia. Pedro estava crescendo. Pedro estava entendendo algumas coisas pelo agir do Espírito Santo, do Pai na sua vida, nessa caminhada com Jesus. E aqui, em nome dos discípulos, ele faz uma declaração tremenda. Se você continuar lendo esse texto, Jesus vai dizer assim: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação mais comum desse texto é que Jesus faz um jogo de palavras com a palavra pedra, e ele está dizendo ali: você é Pedro, e sobre esta pedra, que é o que é a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, o fundamento da fé estava lançado para todas as gerações, até que a segunda vinda de Cristo aconteça. Esse fundamento estava claro no coração de Pedro, porque ele estava andando com Jesus e conhecendo a cada dia mais e mais ao Mestre. Mas aqui vem uma parte que a Escritura também nos revela. Quantos de nós tivemos uma experiência verdadeira com Cristo? Somos discípulos dele. Tivemos algum nível de crescimento nessa caminhada até aqui. Mas de repente, nós começamos a viver alguns percalços, algumas situações que nós não gostaríamos de viver.
E é interessante que no mesmo capítulo 16, em que Pedro faz uma declaração tão tremenda, Jesus começa então a dizer que era necessário que ele morresse, fosse para Jerusalém, fosse crucificado, e no terceiro dia ressuscitasse. E apesar do crescimento que Pedro havia tido, aqui nós vemos Pedro, de fato, dando um passo atrás. E isso acontece conosco. Veja o que diz o mesmo capítulo, versos 21 a 24. Quando Jesus começa a dizer, justamente porque eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, é necessário que eu cumpra aquilo que foi dito sobre mim. Qual é a reação, então, de Pedro? Vamos começar no verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Qual a reação de Pedro? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Talvez você não consiga perceber a gravidade do que Pedro está fazendo. Mas à medida que ele cresce como líder entre os discípulos, cresce como discípulo, alguma coisa no coração dele começa a se mover para um lado estranho. E ele se sente no direito de repreender Jesus quanto àquilo que Jesus disse: foi para isso que eu vim. Ele está dizendo para Jesus: tudo bem, o Pai disse que o Senhor vai fazer isso, os profetas disseram, mas isso não vai te acontecer, de modo algum, Senhor. E por que ele chama a parte? Porque ele está dizendo assim para o Senhor: pare de falar isso. Como Jesus reage? Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim. O que, gente? Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Quem está ouvindo isso, gente? Pedro. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aqui eu quero te dar um alerta. Você pode ser uma bênção. Você pode ter sido uma bênção. Você pode ter muitas coisas na sua caminhada que você se orgulha, de como Deus te usou, o que Deus fez através de você, como você já pôde aconselhar alguém, dar uma palavra com tanta autoridade espiritual, como talvez você até já exerceu um cargo, uma função. Mas por causa da nossa pecaminosidade, nós podemos viver um processo tão terrível que, sem perceber, inclusive, nós começamos a ser instrumentos de Satanás, não obstante sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos dar lugar a outras pessoas, para que elas possam, se necessário, nos repreender. Nós precisamos ter a humildade de entender que a nossa visão pode ser corrompida e nós precisamos de outros que caminhem conosco, pessoas sérias, que inclusive posso dizer: meu irmão, não é por aqui. Se as suas convicções não forem baseadas em muito discernimento espiritual e em amor a Deus e às pessoas, cuidado com algumas coisas, inclusive com o seu zelo na sua visão em relação aos outros, porque de repente você deixa de ser instrumento de Deus e, apesar de ser discípulo de Jesus, você começa a ser instrumento de Satanás no meio do povo de Deus. Homens e mulheres extraordinários, muitos deles não deixaram de manchar a sua biografia ao perderem o discernimento espiritual. Isso serve de alerta para você e para mim.
por mais que Deus tenha nos usado, nós podemos endurecer o coração de tal maneira que a gente começa a se opor às coisas de Deus, quando nós deveríamos servir a Deus. Por isso, temos que renovar a visão. Por isso, temos que revisitar os valores e as motivações. Por isso, temos que voltar lá atrás, para termos um coração simples e puro diante de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Mas é interessante que a arrogância de Pedro não para de crescer, apesar de toda a repreensão de Jesus. O que nós vemos acontecer então com Pedro pouco tempo depois? Justamente ele que disse que pelo Senhor ele morreria, que nunca ele trairia. A Escritura nos diz que na noite da ceia, Jesus disse: eu vou ser traído. E o que Pedro diz? De modo algum, Senhor. Eu vou ser morto? De modo algum, Senhor. Se for necessário, eu dou a minha vida pelo Senhor. E naquela noite anterior à crucificação, Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, você vai me trair nessa noite ainda. Você vai me trair 3 vezes, antes que o galo cante. E o que nós lemos então lá em Lucas? Capítulo 22, versos 61 e 62, Jesus está ali naquela casa, ali na frente, sendo interrogado. Ele estava na casa de Caifás, Pedro está ali no pátio, se escondendo. Chega uma criada: ah, você é um dos galileus. Não, eu não sou. Chega um guarda: ah, você é um deles. Eu estou vendo o seu sotaque de galileu. Não, eu não conheço esse homem. Vem um outro servo: não, de modo nenhum conheço. E o galo canta. E o que diz a Escritura no verso 61? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, assim que o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Que olhar foi esse? Eu só consigo imaginar um olhar da parte de Jesus para Pedro. Um olhar de compaixão e amor. Em meio a tudo aquilo que Jesus estava vivendo, no meio de uma traição, Jesus ainda tinha um olhar para Pedro. Jesus ainda o enxergava. Jesus o percebia lá no pátio, mesmo em meio à traição. E porque Pedro conhecia Jesus, diz o texto, que ele saiu, o próximo verso, saindo dali, chorou amargamente. Há uma coisa sobre Pedro e você, sobre Pedro e a minha pessoa. Pedro não é o único discípulo que traiu Jesus. Pedro não é o único discípulo que em algum momento deixou seu coração afastar tanto, porque estava tão, diríamos assim, autoconfiante, que acabou fazendo coisas que ele mesmo nunca imaginava que ele seria capaz. Essa é uma história muito parecida com muitos de nós aqui. Talvez seja uma história que tem muito mais a ver com a gente do que a gente pensa. Quantas vezes confiamos em nós mesmos e traímos o Mestre? E fazemos justamente aquilo que nós condenamos tanto nos outros. Dali, Jesus é levado para a cruz. Não sabemos onde Pedro estava nesse momento.
de sexta até domingo pela manhã, só o silêncio da perda e da morte. Mas na manhã daquele domingo de Páscoa, uma notícia extraordinária chega na casa onde os discípulos estavam. Diz a Escritura que eles estavam com as portas fechadas. Pedro era um dos que estava lá. As mulheres chegam batendo afoitas, a respiração cansada, elas dizem: levaram o corpo do mestre, o mestre não está mais na sepultura. Diz o texto que João saiu correndo e Pedro saiu com mais velocidade que ele, chegou lá na sepultura, só viu os lençóis. E eles voltam com medo, sem entender o que estava acontecendo. Então o próprio Jesus entra na casa onde eles estão e Jesus diz: paz seja convosco. Jesus ressurreto e vivo. Pedro estava lá. Aquele Pedro tão corajoso, que sempre falava alguma coisa, que sempre representava os discípulos, que sempre tinha um passo audacioso na frente, que sempre era mais proativo do que todos os outros. Ele estava lá e o que ele faz? Nada. Não diz nada. Não tem nenhuma iniciativa. Por quê? Porque o coração dele estava arrebentado. Jesus volta uma outra vez. Nessa segunda vez, um tal de Tomé, que não estava na primeira, havia dito, inclusive, que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se tocasse nele e visse as feridas. Jesus aparece. E Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, Tomé. Pedro estava lá? Estava lá. O que ele faz? Nada. Nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos discípulos aqui nessa noite, igualzinho Pedro naquela ocasião. Alguma coisa os feriu. Alguma coisa na sua jornada de vida te paralisou. Te fez sentir assim: ó, quer saber? Eu vou sentar, ficar quieto, eu não quero nem me relacionar com as pessoas direito, porque gente é complicada, eu já vi o tanto que a gente tem problema, se eu me envolver eu vou ser decepcionado de novo, então o que você faz? Jesus está aqui, Ele está agindo no nosso meio, e você está assim, ó, quase que orando para Deus: Senhor, não vê que eu estou aqui, hoje não. E quando vem ainda um apelo daqueles: vamos servir ao Senhor, vamos usar os dons, lembra da sua vocação, e você fala assim: Senhor, faz de conta que eu não estou ouvindo. Por uma questão simples. Seja o que você fez, seja o que os outros fizeram com você, seu coração está ferido. E precisa haver uma cura. É tão interessante que, apesar de ter visto Jesus aquelas vezes, chega lá em João, no capítulo 21, o que Pedro resolve fazer? Diz a Bíblia, ele resolve ir pescar. O que havia acontecido com Pedro no segundo encontro com Jesus? Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus respondeu: não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Porque a partir de agora você vai ser um pescador de quê? De homens. E aí diz o texto que, deixando as redes, deixando o barco, o que ele fez? Foi seguir Jesus, não é? Agora nós estamos vendo o inverso. Pedro está dizendo: vou voltar para o ramo da pescaria. E ele vai para onde? Para o lago pescar peixe. O que ele está fazendo? Abandonando o seu chamado, abandonando a sua vocação, abandonando aquilo que o Senhor havia construído no seu coração durante todo aquele caminho. E por quê? Porque ele estava profundamente decepcionado. Com quem? Com ele mesmo. Mais uma vez,
há medo, há constrangimento, há uma atitude de dizer: Senhor, eu não tenho condições de segui-lo. E aqui está, capítulo 21 de João, um dos textos, para mim, mais impactantes da minha jornada como discípulo de Jesus. Porque eu aprendo aqui algo extraordinário sobre o Mestre. Você pode estar fugindo. Você pode estar fugindo. Mas porque Jesus te ama e é Jesus que te chamou, um dia Ele vai ter um encontro para curar você. E diz o texto que Jesus apareceu naquele mesmo mar, depois de uma noite de novo de frustração na pescaria, e Jesus faz o mesmo milagre. Há um turbilhão no coração de Pedro. Isso é tão forte que alguém diz: é o mestre. O que ele faz quando ele vê o milagre? Ele pula na água e sai nadando igual um louco para a praia para encontrar com Jesus. Chega lá, Jesus está assando uns peixes e uns pãezinhos. Imagina a cena. Ele nem pensa, ele só se lança na água e chega lá. Eu consigo ver a cara de Pedro. Quer comer, Pedro? Ah, sim, Senhor. Os outros discípulos chegam. Jesus disse: Senhor, traga os peixes aí, vamos assar. E diz o texto que eles não falam nada, eles ficam calados. Diz o texto, eles sabiam que era o Senhor, mas eles não falavam nada. Aí ali no meio da praia, com aquela fogueira, peixe, pães, um silêncio. Jesus chega e diz assim: vem cá, Pedro, quero falar com você. Chega aqui, a gente precisa ter uma conversa. Olha o que o texto diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. A palavra magoado aqui no original não é a ideia de que Pedro ficou chateado com Jesus, mas é a ideia que o coração dele doeu. Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está tratando a ferida de Pedro. Certa vez eu disse aqui, pregando nesse texto, que talvez a resposta mais difícil de dar para alguém que você ama, e você ama mesmo, mas você traiu. Ou seja, apesar de amar, você traiu. Talvez não há algo mais duro de você responder para essa pessoa, é que se ela te perguntar assim: mas você me ama? Porque a maioria de nós acha que o fato de amar faz com que nós nunca trairemos. E infelizmente isso não é uma verdade. Pedro amava Jesus, mas ele amava de um modo imperfeito. Apesar de ser amado
perfeitamente. E Jesus trata. Porque ele sentiu o peso das 3 perguntas de Jesus? Porque Jesus estava sendo claro com ele. Essa minha conversa com você é para tratar aquilo que aconteceu quando você me traiu 3 vezes. Eu só quero 2 coisas na sua consciência. Primeiro, apesar de você ter me traído, você me ama? Amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Segundo, vai cuidar de gente. A pescaria não é mais o seu lugar. Vai apacentar os meus cordeiros. Vai cuidar das minhas ovelhas, porque foi para isso que eu te chamei. Jesus vai e resgata o coração desse discípulo. E muitas vezes o nosso coração precisa ser resgatado pelo Senhor, por causa das lutas, frustrações, tristezas que nós temos na nossa jornada espiritual. Para a gente terminar, qual foi o impacto disso tudo a partir do momento que Jesus trata Pedro, restabelece o seu ministério, o renova e o traz de volta no seu coração para que ele continuasse caminhando na fé? Ora, meus amados irmãos, basta a gente ler o livro de Atos. Pedro é aquele que prega no dia que o Espírito Santo foi derramado, como o Senhor Jesus havia prometido. O que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram naquela primeira pregação de Pedro em Jerusalém. Pedro e João são instrumentos de Deus no livro de Atos para curar um homem lá no templo que era paralítico desde a nascença. Pedro é usado por Deus para um avivamento entre os samaritanos. Pedro é usado por Deus para liderar a igreja do Senhor Jesus durante os seus primeiros anos em Jerusalém. Pedro é usado por Deus para levar o evangelho pela primeira vez aos gentios, quando ele foi pregar na casa de Cornélio. Pedro foi usado por Deus como apóstolo, dedicando a sua vida à igreja do Senhor Jesus, anos após anos. E Pedro foi tão diligente em Deus e cresceu tanto em Deus, que há centenas de documentos antigos que narram que no ano 68 depois de Cristo, aquilo que ele não teve coragem de fazer lá atrás, ele fez lá na frente. Ele morreu por causa do nome de Jesus e não traiu aquele nome. E inclusive quando foi levado para ser crucificado, diz a história que ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. O que Deus pode fazer na sua vida como discípulo, à medida que você é renovado nele, que Ele trata as suas feridas e dá a você uma nova visão, e você começa a caminhar com outros discípulos. Eu quero terminar lendo uma porção da segunda epístola escrita por Pedro. Provavelmente escrita pouco tempo antes da sua morte. Ele tinha consciência que estava para ser martirizado. E ele diz o seguinte na sua segunda epístola, no capítulo 1, a partir do verso 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, preste atenção nisso, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, ou seja, essas coisas precisam crescer em nós. Nós não as temos perfeitamente.
mas nós temos recursos para buscar esse crescimento em Deus. Se elas continuarem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todos aqui foram chamados para frutificar no reino de Deus. Então, se a gente continua crescendo, a gente se torna operante e produtivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos pecados antigos, da purificação dos seus pecados antigos. Em outras palavras, se você não cresce, você retrocede. Se você não avança, você vai se tornando cego para as coisas de Deus. E você, inclusive, esquece a obra extraordinária que Deus fez por você. Meus amados irmãos, eu quero aplicar isso dizendo algo sobre esta igreja. Nós somos uma igreja imperfeita e de pessoas imperfeitas. De um pastor imperfeito. Mas nós somos uma igreja que desejamos cumprir o nosso chamado em Cristo Jesus. E nós queremos ajudar você a crescer em Cristo Jesus. Nós queremos que estas coisas cresçam em você, para que você possa dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero usar a minha profissão, eu quero usar os meus dons, eu quero usar tudo que o Senhor deu, para a Tua glória. Isso é deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo e seguir Jesus não é você necessariamente parar a sua vida. Você deixar de estar onde você está. Você vender sua casa, seu carro e simplesmente dizer assim: olha, eu vou pôr isso na igreja, eu vou ficar 24 horas na igreja. Não, meus irmãos. Deixar tudo é, na verdade, dizer assim: tudo é teu, Senhor. Senhor, está aqui a minha casa, eu quero abrir a minha casa, para a minha casa ser um lugar de conversão. Senhor, está aqui meu carro, como é que eu vou abençoar a gente? Não é meu, Senhor, é teu. Senhor, está aqui a minha inteligência, como eu vou usar a minha inteligência para abençoar esse mundo e viver no reino para o Senhor? Senhor, está aqui a minha profissão, como a minha profissão pode glorificar o teu nome? Aí você fez como aqueles discípulos, largou tudo para seguir Jesus, porque nada é seu mais, tudo é para a glória dele. Você consegue entender isso? E aí, à medida que você busca crescer, qual vai ser o resultado na sua história? Você será um instrumento tremendo nas mãos de Deus. E como igreja, nós ansiamos ajudar você a ir nessa direção. Por isso a gente reúne em Candeias, por isso a gente tem grupo de discipulado, por isso a gente tenta ter aqui uma pregação que seja consistente, centrada na palavra, para que você cresça em Jesus. Por isso a gente quer que você se conecte com pessoas, que você cresça com elas, que você ande com outros irmãos, porque isso é necessário para você desenvolver a sua fé. Mas pastor, o meu coração foi ferido. Não existe, irmãos, coração de um cristão verdadeiro que nunca tenha sido ferido pelos seus próprios pecados ou pelo pecado dos outros. Não existe. A pergunta é se você vai ficar lambendo as feridas ou se você vai chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, cura tudo isso, porque eu não quero fazer disso uma desculpa para parar e não crescer mais. Essa é a questão. Queria que você curvasse a sua cabeça, em nome de Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Ele é o seu Senhor. Talvez, se você não teve
essa é uma noite para você dizer: Senhor, eu te recebo e eu quero seguir a Ti. Eu quero orar por você, mas eu quero também orar por irmãos e irmãs na fé, que nessa noite renovam a sua visão na direção de crescerem em Cristo para a glória de Deus, de quebrarem as amarras, os medos, o egoísmo, de pegarem tudo que têm e não trazerem mais para suas mãos, mas depositarem nas mãos do Senhor. Irmãos e irmãs, ansiosos em avançarem na fé, serem operantes, produtivos no reino, instrumentos de Deus. Irmãos e irmãs que talvez, por feridas que foram plantadas, precisam de cura, mas que em nome de Jesus, nessa noite, como Pedro, estão sendo visitados pelo poder do Senhor. E o Senhor Jesus está perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? Que querem dizer: sim, Senhor, eu te amo. E que ouvirão o chamado do Senhor: então apacenta as minhas ovelhas. Quero dizer a vocês que eu não posso fazer essa oração por vocês antes de fazer por mim mesmo. Eu quero crescer. Eu quero crescer em Jesus. Eu quero ir muito além do que eu estou hoje. Não para a minha glória, mas para a glória do nome dEle. Eu quero que os melhores anos que eu tiver pela frente sejam dedicados a Ele. E eu gostaria que nós orássemos por nós. Vamos ficar em pé. Se o anseio do seu coração nesse momento é dizer: Senhor, me ajuda, eu quero crescer. Senhor, cura o que tiver que curar. Senhor, desperta o que tem que ser despertado. Eu quero que a minha vida seja dedicada ao Senhor e à glória do Senhor. Em nome de Jesus, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, sem constrangimento. Se você também não quer fazer essa oração, não se constrange, em nome de Jesus. Isso é algo entre você e Deus. Você vem que nós vamos orar por você. E como eu disse, é começar de mim mesmo, porque esse é o desejo da minha alma. Vamos cantar grande ao Senhor enquanto cada um se move para essa oração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Se você deseja fazer essa oração de entrega, de consagração, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos clamar a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga isso a Ele. Que a sua vida seja instrumento para a glória do Senhor. Sobre nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, o Senhor nos chamou, como um dia chamou a Pedro,
para que nós caminhemos com o Senhor, para que nós cresçamos na Tua graça, para que nós avancemos na fé, para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Nessa noite os Teus filhos e filhas se colocam diante do Senhor, com o coração derramado diante de Ti. E, ó Deus, nós clamamos que o Senhor ouça essa oração, que o Senhor venha renovar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso desejo de servir e de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Perdoa, Deus, cada vez que nós afastamos o coração de Ti. E, ó Deus, que o Senhor nos apaixone pelo Senhor. Oh Deus, renova o nosso amor por Ti, ó Deus. Faz isso para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não apenas hoje, mas para sempre. Amém.